4 years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil, it would never happen again. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui para conversar com vocês sobre 2 contos, na verdade, que se trata do Orla, do Guy de Maupassant. Mas ele tem 2 versões, então eu vou comentar sobre as 2 versões para vocês, né? Eu leio esse livro aqui em dupla com a Audrey e a gente já tá quase indo pro final já. E aí, quando a gente chegou no Orla, na primeira versão, a gente resolveu ler o outro também para poder fazer o comparativo. E o Orla é um dos contos mais conhecidos, né, do Guy de Maupassant. Ele e o Bola de Sebo também. O Aparição, que sempre aparece no Halloween. Eu fiz a resenha do Aparição com spoiler aqui pra vocês no Halloween do ano passado, tá? E esse vídeo vai ter spoiler, tá bom? Eu vou falar então dos 2 contos e as diferenças. Bom, gente, o Orla é um conto de terror, um terrorzinho ali, sim, cabuloso, do Guy de Maupassant, tá? Aqui a gente vai ter a primeira versão, onde a gente vai ter um alienista. Deixa eu só relembrar aqui o nome dele pra vocês, pra falar certinho. Que ele se chama Dr. Mahandi, que ele é um alienista, e ele pediu para 3 colegas dele e mais 4 sábios da área de ciências naturais, esses estudantes. Na segunda versão, ele vai entrar mais sobre essa questão de ciências naturais, eu vou comentando com vocês. E ele pede, né, então, para esses colegas e esses estudiosos irem para o alojamento onde ele dirige. Porque ele quer que eles conheçam um homem. E ele não vai falar nada. Ele diz assim que vocês chegarem lá, ele vai contar para vocês, né, o que aconteceu com ele, e vocês vão tirar aí as próprias conclusões. Dito e feito, então, eles chegam lá. E aí esse homem vai contar para ele o que ele passou e nos últimos tempos. Então aqui o protagonista, ele é um homem que vive sozinho numa casa. Ele gosta muito dessa casa, ele descreve aqui como uma casa branca, muito bonita, né? Ali que tem os empregados que trabalham com ele há mais de 10 anos. São pessoas tranquilas, os criados, né? São pessoas tranquilas. Isso é importante aqui para o entendimento da história. E aí, ele mora, da vista da casa dele, que ele gosta muito, aliás, ele consegue ter a visão do rio Sena, praticamente como se estivesse na janela da casa dele. Então é uma vista muito bonita, é uma casa cercada por muitas árvores, mas essa questão do rio, ela é muito importante. E, de uma hora para outra, de repente, ele é acometido por uma febre durante a noite e ele começa a adoecer. Então, e ele começa a sentir algo muito estranho. O que ele sente aqui é angústia, muita angústia. E é uma febre que veio do nada. Então, toda noite ele não dorme bem, ele sempre vive despertando, são despertares bem perturbadores, muito agitados, né? E isso vai fazendo com que ele fique muito doente. E não tem explicação, né? Naquela época tinham os remédios ali, mas era recomendado duchas e duchas, mas nada adianta. E aquilo vai definhando, vai deixando ele doente cada vez mais, ele não sabe o que é aquilo. E essa questão da angústia, ele sente que está sendo observado. Só que é uma coisa que ele não consegue ver, mas ele tem absoluta certeza que tem algo ali, sempre durante a noite. E aí ele começa a perceber que na cômoda, em frente da sua cama, primeiro ficou uma jarrinha cheia de água
E ao amanhecer, essa garrafa estava vazia. E ele não se lembra de ter bebido água durante a noite. Então ele começa a se questionar se ele também não está sofrendo de sonambulismo. Mas ele tem certeza que ele não andou bebendo essa água. E aí isso vai acontecendo durante todas as noites. E ele sempre ali achando que ele tem certeza que ele não bebeu. Ele começa a fazer uns testes. E ele coloca então água e leite. Dito e feito. No dia seguinte, a água e o leite já era. Alguém bebeu esse leite. E aí ele começa aqui numa espiral, né, de tensão, de loucura. Ele começa a fazer outros testes também. Então ele coloca coisas que ele gosta muito de comer. Ele coloca vinho, coloca doces como chocolate. E ele envolve tudo assim, né? Cobre tudo e coloca grafite nos dedos, no bigode. Então, se for ele que tenha uma questão de sonambulismo, vai aparecer as marcas, dito e feito. E ele tranca também as portas de janelas. E mesmo assim, as coisas continuam sumindo. Não o vinho e o doce, que é o que ele gosta, mas sim o leite, que é uma coisa que ele não suporta. Então ele fica se questionando, será que eu tô ficando doido? Esse ataque de sonambulismo, eu tô tendo outros hábitos alimentares diferentes? O que tá acontecendo? E aí a gente fica sabendo também que essa febre, ela cometeu outras pessoas da região também. Inclusive, um momento aqui, o carroceiro dele. O cocheiro, né, que fala. E aí, ele vai ficando cada vez pior, os médicos não receitam duchas e medicamentos e tudo mais. Muito bem. E aqui, gente, ele tem alguns questionamentos, né? Aqui, quando no começo do conto, ele fala assim, as pessoas acham que eu sou louco, mas pela infelicidade da sociedade, não. Quem dera se fosse loucura minha, mas não é. E ali ele tem certeza. E ele é uma pessoa, assim, da ciência. Mas ele acredita que seja algo, uma criatura, realmente que está ali no quarto dele, bem próximo a ele. Ele sente, ele tem certeza absoluta. Tem uma cena em que ele esses despertares dele, né, perturbadores, que ele vê, ele deixa uma frestinha da janela, mas esse dia não tinha vento, então ele vê as páginas do livro se movimentar, como se alguém tivesse ali com o dedo mudando as páginas. E quando ele se prepara para atacar, assim, para repreender, seja lá o que for aquilo, a cadeira cai. Então, seja aquilo que for, foge. Então ali ele comprova. Ele é um homem da ciência, mas ali, nessa situação, ele tem certeza que está acontecendo algo fora do normal, que não é loucura da cabeça dele. Então, e aí a história avança, chega uma hora que ele vai passear ali nos redores do jardim e ele vê o caule de uma flor se partindo e como se alguém estivesse segurando e levando a flor para cheirar. Só que é o invisível, ele tem uma experiência também com o espelho. Então ele até questiona, assim, ele até fala para os homens aqui, né? A eletricidade, por exemplo, ela existe, mas a gente não vê. Isso não significa que ela não exista. O que diz aqui, ó? Eu não acreditava no sobrenatural e mesmo hoje não acredito, mas a partir daquele momento fiquei certo como do dia e da noite, que existia ao meu lado um ser invisível, que me habitara, depois me deixara e que voltava. Essa coisa de deixá-lo e depois voltar, ele é mais explicadinho na segunda versão, que daí eu conto pra vocês, tá? Olha só. O que ele diz aqui, ó. Logo, meus senhores, um novo ser, que sem dúvida logo se multiplicará como nós nos multiplicamos, acaba de aparecer sobre a Terra. Então ele tem umas teorias aqui
do que seria essa criatura. Este ser, que chamei de Orla, existe também. Quem é, meus senhores? É aquele que a terra espera depois do homem, aquele que vem nos destronar, nos escravizar, nos dominar e talvez se alimentar de nós, como nos alimentamos de bois e de javalis. Há séculos ele é pressentido, temido e anunciado. O medo do invisível sempre assombrou nossos pais. Ele chegou, e todas as lendas das fadas, dos gnomos, dos seres rondando o espaço, inacessíveis e malfeitores, era dele que elas falavam, dele, pressentido pelo homem inquieto e já trêmulo. E aqui ele vai contar um trechinho de uma reportagem de um jornal que diz o seguinte, ó. Para terminar, senhores, aqui está um recorte de jornal que caiu em minhas mãos e que vem do Rio de Janeiro. Eu leio. Uma espécie de epidemia de loucura parece causar danos há algum tempo na província de São Paulo. Os habitantes de vários vilarejos fugiram abandonando suas terras e suas casas, dizendo-se perseguidos e devorados por vampiros invisíveis, que se alimentam de suas respirações durante o sono e que, além disso, beberiam apenas água e algumas vezes leite. Acrescento, alguns dias antes da primeira crise da doença, da qual quase morri, lembro-me perfeitamente de ter visto passar uma grande embarcação brasileira com a sua bandeira desfraldada. Eu lhes disse que minha casa é a beira-rio, toda branca. Ele estava escondido naquele navio. Sem dúvida, nada mais tenho a acrescentar, senhores. O doutor falou então assim para ele. Eu também não. Não sei se este homem é louco ou se nós é que somos, ou se nosso sucessor realmente chegou. Qual foi a minha interpretação depois de ler o segundo conto, a segunda versão eu já conto para vocês? Não se trata de um fantasma. E aqui ainda não dá para entender se ele ficou louco ou não. A gente vai entender mais na segunda versão. Mas o fato dele ter ficado louco não significa que essa criatura não exista. No meu entendimento, há sim uma criatura, mas que não é uma entidade, não é um fantasma. Pra mim, é tipo um vampiro espiritual, sabe aquele que suga a alma das pessoas? Um vampiro energético que fala. Porque ele sente, lá no outro conto, ele fala mais, ele descreve mais que ele sente o peso da criatura, que ele suga a energia e tudo mais. Então, eu sugiro que vocês leiam essa e a segunda versão. Pra mim, se trata de um vampiro energético. E aí a gente tem a questão, uma febre. Primeiro ele acha que essa febre tem a ver ali com o Rio Sena, a proximidade do Rio Sena. Mas ele entende depois que é como se a criatura aqui viesse do Brasil e que avistou a casinha dele, ele chega a acenar. A gente vai ver isso no próximo conto. E o que a figura do vampiro ele faz também? Ele só vai se ele for convidado. Pode ser que ele tenha se sentido convidado ali. Pois bem, agora a gente vai para a segunda versão, que ela é bem mais estendida. Aqui é ele contando para os homens, né, o que aconteceu com ele. Já a segunda versão é um diário, dia após dia ali que ele coloca pra gente. E é bem minucioso mesmo. Ele vai contando o que acontece dia após dia. Tem dia que não acontece nada e tem dia que acontecem várias coisas. Então ele vai só esmiuçar como tudo aconteceu, como que ele avistou o navio no Rio Sena, né, onde ele mora, os criados, né, que aqui no primeiro conto diz que eles são pessoas tranquilas ali, nunca houve problema, chegam num ponto que eles ficam meio que irritadiços, sabe? Quebra um copo, aí eles colocam a culpa no outro,
Então eles também dão uma mudada de comportamento. Chega lá, aqui na segunda versão, então, chega um momento que o nosso protagonista, ele já está doente, ele vai passar alguns dias em Paris. E quem é acometido pela febre, que só ataca à noite, foi o cocheiro. Então, ele até que apresenta uma melhora quando ele está fora, mas quando ele retorna, volta a mesma coisa. E assim, é muita angústia. O tempo todo ele tem certeza que está sendo observado, que tem algo ali, né? Então ele faz a mesma coisa. São os mesmos acontecimentos, só que muito detalhados, bem pra gente saber o que acontecia tintim por tintim. E aí ele estende um pouco, porque ele vai ter um desfecho aqui. Chega um momento que ele... Aí sim a gente percebe que ele está ficando louco. E ele pensa de um jeito de liquidar essa criatura. O que ele faz? Ele joga óleo, se não me engano. Ele joga alguma substância na casa e ateia fogo. Porque ele acha que assim ele vai matar a criatura. Só que ele já tá ficando assim da cabeça. Então o que acontece? Ele escuta os gritos dos criados lá dentro. Ele tranca a porta e sai. Ele escuta os criados e os braços balançando. Ele esqueceu dos criados presos lá dentro. Só que daí, ao invés de pensar antes, será que os meios que matam os seres humanos matam criaturas? Matam o invisível? Depois que ele já faz isso é que ele vai pensar. E aí ele fica mais enlouquecido, porque daí ele percebe o que ele fez e ele tem certeza absoluta que a criatura não morreu. E aí ele pensa, só existe uma solução. Então a criatura ela não morreu, só me resta me matar. E assim termina o conto. É um conto muito bom mesmo. Eu recomendo super para vocês que leiam os dois. Então o segundo ele é mais um diário, né? O primeiro ele é mais curto, ele contando para outra pessoa. Gente, é muito bom esse conto. E assim, o que eu entendi então, né? Só recapitulando, não se trata de um fantasma. Se trata de tipo um vampiro energético que talvez tenha vindo do navio do Rio Sena que veio do Brasil. Que existem relatos dos mesmos acontecimentos, a mesma febre que aconteceu no Brasil. Né? Então temos aqui uma criatura que veio do Brasil. Então essa é a minha interpretação do conto. Depois eu vou conversar com a Audrey, porque eu não conversei com ela, não sei o que ela acha. Estou gravando esse vídeo antes, que é onde dá para tempo de eu gravar. Me contem aqui embaixo o que vocês acham, o que é o Orla, o que ele representa, que vocês entenderam, tá bom? Gente, vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!